Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo, irei listar 10 características, da quais caso você identificar, você é um bostileiro raiz. Sinal 1. Você não sabe a história ou próprio país. O Bostil situa-se na América do Sul, é o quinto maior do mundo em extensão territorial e faz fronteira com quase todos os países sul-americanos. Graças à sua extensão territorial, o Brasil é um país de dimensões continentais. Sua capital é Brasília. O Brasil é o maior país da América do Sul. Seu território ocupa quase a metade do continente sul-americano, 47,3%, com uma superfície de 8.515.767,049 km². Em um país assim, com uma rica cultura, o que se pode dar errado? A resposta é muito simples. A lore, história e cultura do Brasil que é rica, não o brasileiro médio. Este país tem todo o potencial desperdiçado pelos políticos corruptos, e aí de quem critica político X ou Y, que alguns do povão já quer iniciar uma luta física com você. O bostileiro médio é um ser de má educação, que geralmente fala gritando e até mesmo cuspindo BJ. Não há como espera muita coisa de um povo sim, não? E quando falo bostileiro, estou generalizando mesmo. Alguns pseudo-intelectuais criticam o viralatismo brasileiro. Caramba, hoje em dia, fala a verdade é visto como se fosse uma síndrome. Sim, esta síndrome existe mesmo, mas saiba diferenciar fala mal e criticar coisas e erros realmente são uma bosta. E apes criticar coisas boas e sem fundamento e falar que outra coisa de algum país europeu e o X é melhor. Um exemplo disso é falar que o estilo musical chorinho é uma bosta e que música clássica europeia é melhor. E isso não é verdade. Para quem não sabe, choro, pronuncia em português, ou choro ou lamento, também popularmente chamado de chorinho, chorinho ou pequeno lamento, é um gênero instrumental de música popular brasileira que se originou no Rio de Janeiro do século XIX. Apesar do nome, a música geralmente tem um ritmo rápido e alegre. Caracterizada por virtuosismo, improvisação e modulações sutis, e é cheia de síncopes e contrapontos. O choro é considerado o primeiro gênero caracteristicamente brasileiro de música popular urbana. Os serenatas que tocam choros são conhecidos como chorões. Originalmente o choro era tocado por um trio de flauta, violão e cavaquinho, um pequeno cordofone com 4 cordas. Outros instrumentos comumente tocados no choro são o bandolim, clarinete, saxofone, trompete e trombone. Esses instrumentos melódicos são apoiados por uma seção rítmica composta de violão de 6 cordas, violão de 7 cordas, tocando linhas de baixo, e percussão leve, como um pandeiro. O cavaquinho aparece às vezes como um instrumento melódico, outras vezes como parte do ritmo. No século XIX, o choro resultou do estilo de tocar vários gêneros musicais, polca, chotiche, valsa, mazurca e habanera, por músicos cariocas, que já eram fortemente influenciados pelos ritmos afro-brasileiros, principalmente o lundu e o batuque. O termo choro foi usado informalmente a princípio para se referir ao estilo de tocar, ou a um conjunto instrumental específico. Por exemplo, na década de 1870, o flautista Joaquim Antônio da Silva Calado formou um conjunto chamado Choro Carioca, com flauta, 2 violões e cavaquinho 3/4, e mais tarde o termo se referiu ao gênero musical desses conjuntos. A música de acompanhamento do maxixe, dança também chamado de tango brasileiro, era tocada por esses conjuntos de choro. Vários gêneros foram incorporados como subgêneros do choro, como choro polca, choro lundu, choro chotiche, choro mazurca, choro valsa, choro maxixe, samba, choro baião. 5 Assim como o ragtime nos Estados Unidos, o tango na Argentina e a habanera em Cuba, o choro surge como resultado de influências de estilos musicais e ritmos vindos da Europa e da África. No início, entre as décadas de 1880 e 1920, o sucesso do choro veio de grupos informais de amigos, compostos principalmente por trabalhadores dos serviços postais, ferroviários e telegráficos que tocavam em festas, pubs, botecos, ruas e bailes em casa, forrobodós.
O esteio do repertório era feito dos grandes sucessos de Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e outros pianistas, cujas partituras musicais eram publicadas por editoras. 4. Na década de 1910, muitos dos primeiros discos fonográficos brasileiros eram choros. Grande parte do sucesso mainstream, nas décadas de 1930 a 1940, desse estilo de música veio dos primeiros dias do rádio, quando bandas se apresentavam ao vivo no ar. Nas décadas de 1950 e 1960, foi substituído pelo samba urbano no rádio, mas ainda estava vivo em círculos amadores chamados rodas de choro, encontros de choro em residências e botecos, sendo os mais famosos a roda de choro na casa do compositor e músico Jacob do Bandolim, no bairro de Jacarepaguá, no Rio, e a roda de choro no pub Sovaco de Cobra Axila de Cobra, no bairro da Penha, na mesma cidade. No final da década de 1970, houve um esforço bem-sucedido para revitalizar o gênero no mainstream, por meio de festivais nacionais patrocinados pela TV em 1977 e 1978, que atraíram uma nova geração mais jovem de músicos e ouvintes profissionais. Graças em grande parte a esses esforços, o choro continua forte no Brasil. Mais recentemente, o choro atraiu a atenção de músicos nos Estados Unidos, como Nat Cohen, Mickey Marshall e Maurita Morpin-Mead, que levaram esse tipo de música a um novo público. A maioria dos compositores clássicos brasileiros reconhece a sofisticação do choro e sua grande importância na música instrumental brasileira. Radamés Nathalie disse que era a música popular instrumental mais sofisticada do mundo. Heitor Villa-Lobos definiu o choro como a verdadeira encarnação da alma brasileira. Notavelmente, ambos os compositores tiveram parte de sua música inspirada no choro, vestindo-a com a tradição clássica. 7. O compositor francês Darius Milhaud se encantou pelo choro quando morou no Brasil, em 1917, e compôs o ballet Le Boeuf sur le Toit, no qual cita cerca de 30 canções brasileiras. 8. Segundo Aquiles Rick Reis, cantor brasileiro, choro é música clássica tocada com os pés descalços e calos nas mãos neste país, como a educação pública básica não é. Bom, não sei se devo chamar isso de educação pública básica, até porque algumas cidades nem chamam isso de educação, mas vamos chamar apenas por educação, RS. A educação aqui, ao menos a pública, é ruim. Não sei se é apenas incompetência só governo ou eles fazem isso de propósito, mais provável que eles façam de propósito para manter o povo burro e alienado. Afinal, em uma democracia, é mais fácil continuar no poder quando se tem pessoa poucos inteligentes como a maioria no povo. Dá menos trabalho e matéria esses tipos de pessoal na coleira quando eles são a maioria. Por isso, provavelmente emburrecem que a população através da educação precária. Apesar da educação no Bostil não ser das melhores, ela ainda não é a pior do mundo. Pelos menos isso. Se você não sabe a história do próprio país, sinto muito em lhe dizer, mas você está vivendo de um jeito, como posso dizer, intancável. Você não é obrigado a ser formado em história, mas não sabe de coisas baixas da história do Brasil e no mínimo vergonhoso. Sinal 2. Você joga lixo nas ruas. Esta é uma das coisas mais vergonhosas não somente no Brasil, como em todos os países. Por mais que isso aconteça em todos os países, em países de subdesenvolvidos, isso escala a um nível onde ocorre enchentes porque a maioria das pessoas do povão jogam em lixo em bueiros, e em todo tipo de lugar. Uma vez, eu estava andando na rua e uma garrafa de cerveja caiu em cima da minha cabeça. Infelizmente eu não pude reclamar nunca nada, afinal, aqui, no Bostil, você pode falar um pio e o doido pode vir para cima de você porque gente mal educada odeia ser criticada, e se você ir pro céu, se é que me entende, o seu agressor só irá ficar 5 meses na cadeia e ser solto, principalmente se for em cidade pequena e o agressor ter condição de pagar fiança. Jogar lixo na rua não é apenas na educação, como crime ambiental e contra a liberdade dos outros. Afinal, caramba, a rua é pública. Se for hora suja alguma coisa, suja a sua casa.
Tudo bem que não é possível fazer com que cada partícula de sujeira que está em seu corpo não chegue aos lugares, mas é educação básica saber que se deve deixar o mínimo de sujeira possível em um local que não é sua casa. Sinal 3. Você sempre tenta tirar vantagem dos outros, até de gente inocente. O Bostil é intancável. Essa cultura, se dá para chamar isso de cultura, de levar vantagem de tudo e de todos, até do próprio cachorro, é simplesmente insuportável. E o pior nem é isso, e sim que geralmente tentam levar vantagem de maneiras burras e de coisas infantis. Ao menos se fosse algo realmente importante, os sensatos só odiariam, mas a maioria aqui sempre tá passando a perna em tudo e todos. Se bobear, até a barata da casa deles deve tomar cuidado para não levar uma rasteira do chinelo. Sinal 4. Você fala gritando e acha que isso faz você ganhar uma discussão. Isso mesmo. Por mais que isso não aconteça exclusivamente no Brasil, não deixa de ser vergonhoso. A maioria aqui já começam a gritar e xinga uns aos outros caso alguém apresente uma opinião diferente das deles, e ainda olham com desprezo para aquele que pensa diferente. Sinceramente, não perca tempo com gente assim. Mesmo que você tenha razão, a outra parte não vai admitir e até pode querer lhe agredir. Sinal 5. Você também odeia o Brasil. Antes que me chame de hipócrita, eu vou esclarecer uma coisa. Eu não odeio o Bostil, eu odeio a maioria dos botileiros. E odeio com razão. E há uma clara diferença entre odiar certos hábitos prejudiciais e as pessoas que praticamente estes hábitos em uma cultura, de odiar toda uma cultura e história. O folclore brasileiro é um dos mais ricos do mundo. A história do Brasil é incrível, é um território rico em recursos. Não há como odiar especificamente o Brasil, mas certas pessoas, que por coincidência, são maioria aqui. Sinal 6. Idolatra político como se fosse um deus. Não entenda errado, não sou um ateuzinho militante, como muitos por aí, como Antônio Miranda Etch. Ao contrário, eu creio em Deus, mas caso você seja um cidadão sensato, se pergunta muitas vezes por que as pessoas defendem com unhas e dentes certos políticos, mesmo quando eles são moralmente questionáveis. E a resposta para isso é simples. É mais fácil seguir uma massa do que pensar diferentes. É mais fácil acreditar em falácias e crenças irracionais, mas que são emocionalmente confortáveis, só que sair da zona de conforto e pensar por si próprio. Os políticos adoram dividir, inventar umas supostamente guerras de ideologia para tomar e fingir defender um lado. Sinal 7. Acha que escola particular oferecerá a mesma educação que escola pública. Sim, isso que você ouviu. Existem pessoas que acham que a educação particular tem a mesma qualidade que a pública, e isso não é brincadeira, a quantidade de gente que eu vi por aí que fala isso é incontável. Isso pode até ser verdade em alguns países mais desenvolvidos, mas caramba, aqui é Brasil. Por mais que tenha falsas escolas particulares que só enganam, geralmente escolas particulares são melhores que as públicas, principalmente em países como o Brasil. Quem nega isso e fala que as duas são iguais, só está negando um fato porque não quer admitir que não pode matricular o próprio filho em uma escola melhor porque não tem dinheiro. Sinal 8. Rouba dos outros. Eu já trabalhei em diversas empresas, e meu amigo, você não podia vacilar. Roubavam até caneta. Uma vez eu esqueci uma camisa reserva que eu havia levado para o trabalho por causa do frio, e nunca mais vi ela. Sinal 9. Coloca som alto e acha que é o tal. É intancável. Esses tipos de pessoas só não aguentam ficar no silêncio, porque no silêncio, elas conseguem ficar com a mente desocupadas e finalmente pensam e refletem sobre a situação merda que estão. Sinal 10. Beber cerveja em demasia com a desculpa de que é seu lazer. Eu nem ao menos bebo, não gasto dinheiro com essas porcarias, entretanto, a maioria dos botileiros médios gostam de beber, e esse não é um problema. O problema mesmo é que, geralmente gastam o que já não tentem com bebida e depois passam necessidade com outras coisas. E ainda defendem esse vício com a desculpa de que este é o lazer deles, e não admitem que só bebem para esquecer do fato de que estão na merda. Lembre-se. Beber não é o problema, e sim beber em excesso e quando não se tem dinheiro para